Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Santo Mauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva. Eu estou aqui muito bem acompanhada do Rubens Saldanha, gerente de projetos sociais da Fundação Telefônica Vivo. Bem-vindo, Rubem. Obrigado pelo convite. Hoje a gente vai conversar sobre o Programa E, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo e da Fundação Lehman, que tem como objetivo aproximar do cotidiano das escolas, tanto dos estudantes quanto dos educadores, a cultura digital e o pensamento computacional. Ele também vai nos contar sobre como está sendo a Hora do Código 2018 aqui no Brasil, que acontece justamente essa semana. Cerca de 50 iniciativas de interesse do gestor municipal, tanto de instituições parceiras do Conviva como do governo federal, estão disponíveis na área de programas e projetos da plataforma Conviva. Para vocês acessarem, por favor, digitem www.convivaeducacau.org.br, coloquem seus dados de login e senha e ali na opção de ferramentas e depois programas e projetos, vocês vão encontrar essas iniciativas que eu estou falando, entre elas o Programa E. Exato. Pessoal que está nos assistindo, por favor, registrem de qual município vocês estão falando, para a gente poder aqui saber, né, de onde vocês estão, e fiquem muito à vontade para registrarem seus comentários, suas dúvidas. Podem colocar aqui as perguntas para o Rubem, que a gente vai tentar responder, ou aqui ao vivo, ou depois por escrito para vocês. Outro comentário bastante importante é sobre o volume do áudio aqui da nossa fala. Se vocês estiverem com dificuldade para escutar, a sugestão é que vocês coloquem um fone de ouvido, que às vezes isso ajuda. A gente está fazendo o possível aqui, vai fazer o possível para falar alto e claro, mas nem sempre isso serve para todos os equipamentos, né? Então o fone de ouvido ajuda muitas vezes. Então, bem, para começar, o Programa E foca na introdução da linguagem de programação, o pensamento computacional e a cultura digital nas práticas pedagógicas. O que significam esses termos e como que isso possibilita a maior aprendizagem dos estudantes? Bem, obrigado, Beatriz, pelo convite do Conviva. Para nós da Fundação Telefônica Vivo é um prazer falar sobre pensamento computacional e programação. Então é sempre um prazer estar difundindo ideias sobre essa questão. Vamos então tentar começar conceituando de uma forma mais simples possível para não entrar muito em tecniquez, né? Pensamento computacional, cultura digital e programação. Então vamos começar com cultura digital. Bem, o mundo hoje é digital, né? Então cada vez mais nós estamos imersos através da comunicação, através das relações com as pessoas, através da forma com que a gente se comunica, com que a gente consome conteúdo, produz conteúdo, numa cultura digital, né? O uso do celular, do tablet, da internet permite com que a gente possa saber o que está acontecendo quase instantaneamente, né? De todas as formas possíveis. Então, a cultura digital ela é todo esse movimento onde a gente tem o mundo sendo transmitido, sendo falado, sendo trabalhado através da internet, né? Cada vez mais a gente usa aplicativos para nos direcionar no trânsito, para saber qual é o melhor programa no final da semana, enfim, para todas as questões, para saber como estão nossos familiares distantes. Todas essas questões hoje elas estão envolvidas nessa camada digital, né? Nessa camada de comunicação digital. Então a cultura digital tem muito a ver com isso e tem a ver também com todas essas novas manifestações que temos através da internet, através do celular ou de um computador.
Em relação ao pensamento computacional, e aí tem uma diferença que às vezes as pessoas não sabem entre pensamento computacional e programação. Pensamento computacional é o pensamento lógico, né? Programação é o pensamento lógico aplicado à tecnologia, notebook, programação mesmo de aplicativos, de programas e tudo mais. Então, por exemplo, uma questão de pensamento lógico ou pensamento computacional bem simples, uma receita de bolo, né? Então, se você trabalha com uma criança, olha, eu quero, me explica como que você faz um bolo. O pensamento lógico nos ajuda a entender que primeiro eu preciso separar os ingredientes, depois eu preciso pesar os ingredientes, aí eu preciso colocar o leite, preciso quebrar os ovos e aí colocar o conteúdo que está dentro dos ovos, né, dentro da casca do ovo, no recipiente. Então tem todo um encadeamento lógico que me ajuda a chegar ao final com um produto, que é o bolo. O pensamento computacional é um pouco a formalização desse pensamento lógico. Então, quando eu coloco esse pensamento encadeado, que tem um princípio, meio e fim, e tem uma lógica até chegar num produto, numa linguagem um pouco mais formal, mesmo que seja uma receita de bolo, isso já é o início de um pensamento computacional. Para virar programação, aí eu pego este roteiro lógico que eu fiz ali passo a passo até chegar a algum produto, e aí eu coloco isso em código. Então eu tenho uma linguagem específica computacional que eu consigo fazer uma máquina entender o que eu estou querendo dizer com aquela sequência. Porque ainda não é possível hoje em dia eu falar com linguagem natural para uma máquina. Eu não posso falar para a minha máquina assim, abra, hoje até em alguns casos eu posso, mas eu não posso, cria aqui um programa tal. Esse programa vai ter que me guiar o meu carro por uma rua. Eu tenho que programar isso. Então tem todos esses passos que formam, né, para fazer esse programa, que é justamente a programação. Então é como eu faço isso. Como é que esse tipo de, né, essa realidade aí da cultura digital, a programação, o pensamento computacional, como é que chegam na escola? Como que eles favorecem a aprendizagem? O pensamento lógico, ele ajuda muito, obviamente, quando você trabalha com as crianças nas áreas de exatas, né? Hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade em relação ao aprendizado, em relação a pensamento lógico, né? Então, até com matemática, por exemplo, ou até ciências, né? Vamos só voltar um pouquinho no exemplo de pensamento computacional do exemplo anterior. Para você fazer um experimento de ciências, você tem que pensar nas etapas do experimento. Se a criança não consegue encadear logicamente o início, o meio e o fim do experimento, ela não vai conseguir desenvolver o experimento. Ela vai colocar, sei lá, o feijão num copinho e o algodão no outro, e vai molhar o algodão, mas o feijão está aqui. Então tem que ter um encaminhamento lógico. Você vai pegar o copinho, vai colocar o algodão dentro, vai pegar o feijão e vai colocar no copinho aonde está o algodão. Parece meio óbvio isso, mas é só para exemplificar. E aí você vai colocar água e esperar crescer e vai fazer o seu experimento. Então, como que ajuda a escola e como ajuda as crianças? Ajudando o pensamento computacional, o pensamento lógico ajuda essas crianças a estruturar, a treinar, a estruturar o seu próprio pensamento para uma sequência. E a partir dali ela vai conseguir desenvolver os trabalhos de matemática, de ciências, né, principalmente na área de exatas, às vezes até na área de humanas, mas principalmente na área de exatas, de uma forma melhor, né? Sempre treinando sobre isso, se praticando isso. Legal. Principalmente a programação,
é muito recente e nem sempre é familiar para as escolas, para as secretarias municipais de educação. Como que a secretaria consegue orientar seus educadores e como os educadores conseguem colocar isso em prática em sala de aula sem ter uma formação mínima do assunto? Uma coisa bem importante falar em relação a essa sua pergunta é que assim, pensamento computacional e pensamento lógico não são só para a área de exatas, eles se aplicam melhor na área de exatas. Então essa é uma coisa importante antes de eu responder a questão, porque, de novo, se você vai fazer um texto, uma redação, você tem que ter um encadeamento lógico, introdução, fatos que você quer colocar, desenvolvimento desses fatos e aí conclusão do seu raciocínio. Agora, em relação a como uma Secretaria de Educação pode ajudar os seus professores a trabalhar, hoje em dia existem inúmeras iniciativas, incluindo o programa E, que desenvolve e fornecem gratuitamente materiais para que os professores possam usar, oficinas prontas, oficinas que nem necessitam de computador para você desenvolver o pensamento computacional dos seus alunos. E já existem linguagens de programação que são próprias para crianças e que são visuais, então elas são desenhos formadas por blocos, você vai literalmente juntando blocos para você poder, a criança vai juntando blocos para poder desenvolver o programinha. E tem ainda, além disso, também tem algumas linguagens já, como o Scratch, que elas não são só voltadas para você desenvolver um programa e como se fosse um aplicativo normal como a gente conhece dos celulares ou dos computadores. Hoje o Scratch, por exemplo, você pode trabalhar muito artes, você pode trabalhar joguinhos, você pode fazer o seu aluno desenvolver outras habilidades e outros produtos, que não só um programa. Então, esse é um bom caminho. Várias iniciativas como o Scratch e outras que gratuitamente já tem tutoriais, vídeos, oficinas que estão disponíveis na rede. Certo. Então, para o pensamento computacional, que é o pensamento lógico, não precisa estar conectado à internet. Não precisa estar conectado à internet e não precisa ter computador. Tem um conceito dentro do pensamento computacional e de como você trabalha os seus alunos, do plugado e desplugado. Então, o plugado é aquele que você necessita de um computador. Para as fases mais avançadas, quando seus alunos já têm um certo nível, os plugados são mais complexos, então são mais interessantes. Mas as primeiras experiências dos alunos podem ser muito mais lúdicas e sem computador. Eles podem criar carrinhos, eles podem criar joguinhos e outras coisas sem nenhum uso de computador, sem nenhum uso de internet, só aproveitando com materiais que podem reciclados ou caixas, papelão e essas coisas. Legal. Mas para programação, daí sim é necessário computador e é necessário uma conexão boa para a internet, certo? É necessário um computador. Tá. Então, a partir do momento em que eu vou, por exemplo, vou citar de novo o exemplo do Scratch, que é um programa muito legal, é super pequeno, não é pesado. Qualquer computador, mesmo que seja mais antigo, ele funciona. E no final das contas, você baixa na máquina e pode usar offline. Então, no caso de programas como Scratch, você pode, sem problema nenhum, fazer offline. Tem outros lugares, o próprio site do Programa E, programae.org.br, tem inúmeras outras oficinas que aí também precisam de internet, porque aí você programa online.
né? Mas você também tem o retorno ali na hora, né? A resposta do programa que você está fazendo, ele aparece ali na hora. Então, pode ser com internet, os mais avançados podem ser assim, ou sem internet. Bacana. Bom, você falou o endereço do Programa E, né? Então é www.programae, né? Tudo junto, .org.br. Isso, perfeito. Como que o Programa E chega nas redes de ensino e quem tiver interesse, o que deve fazer para fazer adesão e se tem uma contrapartida? Explica um pouquinho o funcionamento do Programa E. O Programa E é um projeto da Fundação Telefônica junto com a Fundação Lehman. Ele está disponível na internet gratuitamente, então se você quiser acessar e ver as informações que tem lá, é só entrar no programae.org.br, www.programae.org.br, que estará lá disponível. Tem uma área que é para crianças, para jovens, né? E tem uma área que é específica para professores. Lá existem inúmeras oficinas, inúmeros materiais que podem ser acessados, podem ser baixados no computador, alguns outros online, que estão disponíveis e são gratuitos. Então, quiser começar hoje, é só entrar lá, baixar e desenvolver. Joia. E a Secretaria de Educação tem que fazer alguma adesão? Tem uma contrapartida? Não precisa fazer adesão nenhuma, é um projeto, de novo, totalmente gratuito lá na internet. Em alguns casos, a gente pode oferecer, em parceria com o Undime, normalmente, oficinas de programação para professores. Então, nos eventos da Undime ou em outros fóruns desses, a gente oferece sempre oficinas para professores ou para secretários de educação que queiram entender um pouquinho mais o quão simples é. Tá. Né? Acho que a grande questão do ensino de programação ou de pensamento computacional no ensino fundamental é persistência, no sentido de, beleza, eu estou aqui, eu estudo essas questões, eu desenvolvo a minha aula usando todas aquelas dicas que nós temos ali no site, e aí eu começo a fazer. Às vezes, algum momento vai dar certo, outra vez não vai dar certo, aí a gente continua. Eu acho que o importante para a secretaria é apoiar os seus professores nessas tentativas de desenvolver o seu próprio material com a ajuda do material que está disponível aí online. Bacana, interessante isso que você falou da insistência, né? Porque não é necessariamente uma coisa que se aprende de uma hora para outra, nem todo mundo tem facilidade nisso e familiaridade, né? É um caminho, por exemplo, as redes de ensino pensarem em escolas piloto para começarem esse trabalho e depois, né, e professores que estejam ou mais interessados ou tenham mais familiaridade e depois expandir isso para outras escolas. É um caminho possível? Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem visto cada vez mais, mesmo cidades que não têm núcleos de tecnologia municipais, os NTMs, mesmo cidades que não têm, elas estão designando lá 1, 2 pessoas, ou professores ou entusiastas da própria, né, que ficam ali na estrutura da secretaria para fazer esses estudos, chamar professores. Então, para isso, no site do Programa E tem bastante material para ser usado como subsídio para essas pessoas. Bacana. Então, de repente, para a Secretaria Municipal organizar momentos de formação com esses educadores, né? Também podem procurar esses materiais no site. Sim. E organizar as formações, né? Exatamente. Certo. Inclusive, tem 2 coisas que são importantes a gente falar. Se alguma secretaria quiser fazer esse trabalho de uma forma mais efetiva, no site do Programa E a gente tem o guia do Programa E, o guia de pensamento computacional, que é um guia onde tem uma boa parte teórica e várias oficinas práticas, plugadas ou desplugadas, né? Tem os dois exemplos, onde pode ser um começo de material para essa secretaria ou essas pessoas dentro da secretaria, dentro das escolas que estejam interessadas. Elas podem beber dessa fonte e podem, sem problema nenhum,
enfim, estudar e montar grupos de estudo ali e trabalhar com a programação e com o pensamento computacional. Legal. Então vamos deixar também o e-mail de contato para secretarias que quiserem, de repente, ver essa possibilidade de formações, né, em parceria com o DIME ou para grupos de municípios, né, Rubens? Sem dúvida. Então o e-mail é fale@programae.org.br. Fala E, que nem Opa. Programa E, Opa, Fala olha E. fora, de novo. falae@programae.org.br. A gente vai escrever aqui nos comentários também para facilitar. Perfeito. Bom, e pensando que as secretarias e as escolas queiram fazer essa organização em suas instituições para deslanchar aí com a programação, com a cultura digital, né? Uhum. É importante, então, que isso esteja nos currículos, nos projetos políticos pedagógicos, no planejamento do professor em sala de aula, né? Para isso realmente ter sentido junto com os conteúdos que precisam ser trabalhados e não ser uma coisa separada, né? Que daí não leva ao caminho que a gente quer, que é a aprendizagem, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o primeiro passo de uma secretaria é entender se isso é uma vocação para ela. Se ela quer ter isso como vocação, como um dos pilares que ela quer levar para frente. Porque hoje em dia, na questão da cultura digital, é muito importante a gente não ser só consumidor de tecnologia. Quem não tem o pensamento computacional, quem não trabalha a programação, acaba virando refém de quem sabe. Então, hoje em dia, como a nossa vida gira ao redor de aplicativos e afins, se eu não sei como desenvolver essa tecnologia, eu acabo virando consumidor dessa tecnologia. Então, a primeira é definir se isso é importante como pilar dentro de um trabalho da Secretaria de Educação. Feito isso, entender como, e o guia de pensamento computacional, o guia do programa E funciona, dá uma boa base teórica para isso, como que você, como Secretaria de Educação, desenvolve isso como política pública para preparar os seus alunos para um futuro próximo. Então, tem que estar num desenho estratégico da Secretaria de Educação essa vontade. Tem que acreditar que isso é importante. Feito isso, organiza-se então com as escolas que querem, talvez nem todas vão querer, mas aquelas que querem, quais são as declarações que são importantes serem colocadas no projeto político-pedagógico da escola. Então, como que eu traduzo que eu quero desenvolver mais os meus alunos para o mundo digital através do pensamento computacional e talvez para alguns a programação, como que isso se traduz no projeto político-pedagógico da escola e para que não fique ao pensamento computacional por si só, como que isso se linka com as outras disciplinas que eu tenho na escola. Porque, de novo, pensamento computacional por pensamento computacional ou programação é muito importante para quem quer ser programador. Uhum. Mas o primeiro passo, que é a questão do pensamento lógico e pensamento computacional, esse é importante para qualquer pessoa, para todo mundo. Ainda mais nessa cultura digital, nesse mundo digital que nós já estamos e vamos cada vez mais mergulhar. São diferentes níveis de maturidade que a secretaria pode estar e diferentes níveis de maturidade das escolas, né? Sem dúvida nenhuma. Mas um percurso precisa ser feito para chegar em outro nível, né? Exato. Então, um passinho aqui, outro passinho ali, né? Exatamente. E ao final do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, nem todos esses alunos serão programadores ou vão para a área de exatas. Mas eles vão ter um nível de pensamento lógico, estrutura de pensamento melhor do que se não
tiverem desenvolvido essas questões. Interessante. De que forma que está incorporado na Base Nacional Comum Curricular essas questões, Rubem? Essas questões, na Base Nacional Curricular, na BNCC, ela está bastante, ela está dispersa, né? Então se fala em habilidades do mundo digital, em um pouco de pensamento computacional, em alguns trechos, principalmente nas áreas de exatas. Ela está mais forte, presente na BNCC do ensino médio do que do ensino fundamental, mas como o documento é genérico o suficiente e tem esses links para o mundo digital, é perfeitamente cabível de se desenvolver esse trabalho com pensamento computacional nos currículos, tanto próprios para isso, quanto dentro das outras matérias da escola. Bacana. Você estava falando sobre o Guia para a Construção do Pensamento Computacional, que está dentro do site do Programa E, né? São feitas oficinas presenciais de formação. Como que são essas oficinas e quem tiver interesse em participar delas, como que deve fazer? É para aquele e-mail que entra em contato? Enfim, qual que é o que são as oficinas e como participar? Perfeito. Tá, então as oficinas, o Guia do Pensamento Computacional é um guia para ajudar qualquer pessoa que esteja interessada em se aprofundar um pouco mais do tema, ter uma base teórica. Então ela fala sobre política pública, ela fala um pouco sobre o papel do professor, fala um pouco do papel do aluno, um pouco do papel da tecnologia dentro, né, desse ambiente que pode ser desenvolvido na escola para pensamento computacional. Fala sobre currículo, fala um pouco de formação de professores e além dessa base teórica, ela também tem um pedaço que é de oficinas. Então, essas oficinas o professor pode fazer ele mesmo, mas a gente oferece em alguns eventos. Então, por exemplo, vou falar esse ano de 2018. Nós estivemos presentes no Educação 360, nós estivemos presentes na Mostratec, nós estivemos presentes no Festival de Invenção e Criatividade, que aconteceu um aqui em São Paulo durante a Febrace e outro lá no Paraná, lá em Curitiba. Então a gente está em vários eventos desenvolvendo oficinas sobre isso. A gente também desenvolveu algumas oficinas em secretarias de educação que nos pediram, né? Então a gente também tem essa possibilidade, né? Escrevendo lá para o falae@programae.org.br, a gente e entrando em contato com a gente pode tentar viabilizar uma oficina para professores na sua cidade, na sua secretaria. A gente tem oficinas tanto para Fundi 1 quanto para Fundi 2, tem para ensino médio também, mas tem para Fundi 1 e Fundi 2, então oficinas mais básicas, mais desplugadas, oficinas mais avançadas, aí plugadas. Joia, legal. Bom, essa semana, entre o 5 e o 11 de novembro, ocorre a Semana da Hora do Código aqui no Brasil, né? O que é esse evento? Qual que é o principal objetivo? E como que os estudantes interessados e os educadores podem participar? A semana, ela tem essa semana de 5 a 9 é a semana principal, onde a gente tem um intensivo de eventos online acontecendo pelo mundo inteiro. Então essa semana é a principal, mas professores ou alunos podem fazer a Hora do Código o ano todo. Né? Então essa é a primeira questão importante. Nessa semana específica, a gente tem uma grande gama de universidades, escolas, de todos os lugares desenvolvendo a Hora do Código. A Hora do Código, então, o que é a Hora do Código? A Hora do Código é um movimento mundial para despertar a consciência e o interesse de jovens e professores
nessa questão do pensamento computacional e desenvolvimento de programação. Então ele é um evento que foi inicialmente lançado por uma ONG americana chamada code.org, e que no Brasil o representante oficial da Hora do Código é o Programa E. Tá. Né? Então o objetivo é justamente esse, conscientizar jovens e professores que programar é interessante, que pensamento computacional é importante e que eles podem desenvolver qualquer atividade durante esse momento para ver que é efetivamente fácil. A Hora do Código especificamente, você tem que entrar no site, então você entra no site do Programa E, tem lá um site específico, Hora do Código, e aí você se loga e você faz uma atividade de programação durante 1 hora. Né? Tem tutoriais. Mesmo se você não sabe mesmo nada. que você não saiba. Então tem para os diversos níveis, né? Desde o não sei nada, né? Não sei nada de programação até não, já sei alguma coisa e tenho ferramentas. Né? Não precisa ter ferramenta, não precisa ter nenhum tipo de ferramenta de programa específico para se programar no seu computador. Entra online, participa, né? Cria lá a sua atividade ou usa uma das atividades que está disponível lá, e aí você pode desenvolver. Se você é um jovem, uma criança, você pode desenvolver você mesmo sozinho. Minha filha tem 11 anos e esse ano já fez a Hora do Código dela, como ano passado já tinha feito. Se você é um professor, você pode organizar essa hora com a sua turma num laboratório de informática que tem internet. Então essa é a forma de participar. Chega lá, se cadastra, fala a atividade que você vai fazer, escolhe uma das que tem lá ou cria a sua própria e sai fazendo. Bacana, uma boa forma de experimentar, quem ainda não tem contato também, né? Exatamente. E Já aí posso só acrescentar uma coisa que... Claro. 5 a 11 de novembro é a semana é a Hora do Código aqui do Brasil, que nós como Programa E estamos trabalhando mais fortemente. No Brasil vai ser durante o mês de novembro inteiro. A data originalmente nos Estados Unidos é dezembro, né, da Hora do Código, mas aí cada país, e tem inúmeros países que participam, cada país pode ali desenvolver no seu mês específico. Certo, então até o dia 11 é possível participar da semana. Da semana da Hora do Código. Mas a Hora do Código também se estende novembro todo. Ela se estende novembro todo, você pode sem problema nenhum entrar lá no site e desenvolver, né, estudar um pouco antes, né, entra no site, vê quais são as atividades, faz uma, experimenta, vê a que cabe melhor para os seus alunos e aí pode desenvolver com eles. Muito bom, bacana. Joia, a gente agradece a companhia de todos vocês e o apoio da Fundação Telefônica Vivo para fazer acontecer aqui esse vídeo. Esse vídeo continua disponível aqui no Facebook do Conviva, também no Facebook da Fundação Telefônica Vivo e também vai estar na galeria da plataforma Conviva. Lembrando que existem, assim como o Programa E, existem outras 50 iniciativas do governo federal e de parceiros na área de programas e projetos do Conviva. Então, de repente você encontra uma que a sua secretaria está precisando lá. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima! Até!